Pois bem, meus queridos, boa noite, a paz do Senhor. Aqui pastor Gedeão Santos. Vamos para mais um estudo da nossa série do trimestre sobre pentecostalismo, lição de número 12, que vai ser estudada agora dia 21 de março, a urgência do discipulado. A palavra-chave, queridos, que eu encontrei para essa lição, de ponto de partida para nós entendermos, é a palavra seguidor. Isso mesmo. E essa palavra seguidor está meio que na modinha nesses últimos tempos, né? O que as pessoas estão procurando é seguidores nas redes sociais, inscrito no YouTube, na sua fanpage no Facebook, no Instagram principalmente. As pessoas estão querendo seguidor. Isso nos chama atenção, porque até mesmo quem nós seguimos nas redes sociais fala de quem nós queremos ficar parecido. Já é comprovado que nós somos resultado das 5 pessoas mais próximas que nós convivemos. Inconscientemente nós nos tornamos aquilo, temos intrínseco em nós, acabamos vivendo ou sendo resultado das pessoas que aproximam-se de nós. Então, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto: sede meus imitadores, assim como eu também sou de Cristo. A palavra imitador ali é sinônimo de seguidor. Paulo está dizendo: vocês podem me seguir, porque eu sigo a Cristo. Ou seja, Paulo foi discipulado para ser discípulo de Cristo. A lição está falando isso, sobre a urgência do discipulado. O conceito da palavra discipulado significa ser discípulo, né? Aprendiz, aluno, seguidor. Jesus ensinou 12, e aqueles 12 apóstolos fizeram outros seguidores. E Jesus, não, 12 foram mais aprimorados, mas além daqueles 12, Jesus tinha mais discípulos. Na última ascensão, última reunião de Jesus antes de ser assunto ao céu, né, a Bíblia não dá detalhes, mas de acordo com o relato de Paulo em 1 Coríntios 15:6, a maioria dos biblistas acredita que Jesus, ali em Atos 1, reuniu com quase 500 pessoas antes de ser assunto ao céu. Então, o nosso desafio é se tornar parecido com Cristo, ser seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, e fazer com que as pessoas que nós evangelizamos, para que elas se tornem também cada vez mais parecido com Cristo. Então, queridos, eu sempre digo que isso é simples e difícil ao mesmo tempo. É simples porque você quer saber se você está parecido com Cristo? Nas suas respostas do dia a dia, nas suas indagações da sua vida, é só você responder assim, ó: eu estou respondendo como Cristo responderia? Eu estou agindo, se fosse Jesus aqui na terra, no meu lugar, como Jesus agiria? Eu tenho que agir dessa forma. Como Jesus comportaria? Eu tenho que comportar dessa forma. Eu tenho que fazer da forma como se Jesus faria. É por aí o termômetro, entendeu? Então vamos lá. Seguidor. Nós precisamos de ser seguidor de Cristo, discipulado por Cristo. O que é ser discipulado? É ser aluno de Cristo, né? O modelo é Cristo e é a sua palavra. E aí, na grande comissão, de acordo com Mateus 28, a partir do versículo 18, está aí na leitura bíblica em classe, que o desafio era esse: ir de fazer discípulos. Na Nova Almeida Atualizada, uma versão da Bíblia que eu gosto muito, vai dizer: façam discípulos em todas as nações. É uma ordem de Jesus nós fazermos discípulos. Não um discípulo para ser um seguidor meu do pastor Gedeão Santos. Não, você pode até ser meu seguidor se eu estiver seguindo a Cristo em conformidade com a sua palavra. Então é isso que nós precisamos. E o tripé desse discipulado para a pessoa seguir a Cristo, querido, que é de suma importância, está falando aí o pastor Ezequiel Soares sobre a educação cristã. Então esse tripé, o tripé que ele colocou aí, é a palavra e a comunhão. Palavra, comunhão e serviço. Palavra, primeira coisa, porque a palavra é a autoridade máxima, ela é o modelo, ela é que nos faz com que nós tornamos parecido de Cristo. As doutrinas bíblicas, as doutrinas fundamentais da palavra de Deus, as doutrinas de Cristo, o ensinamento dos apóstolos, este é o modelo, é o parâmetro, são as leis, são as ordenanças. E depois a comunhão em 2 vertentes, em 2 aspectos: comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos, a comunhão na vertical e a comunhão na horizontal. É impossível você ter comunhão com os céus, comunhão com Cristo, comunhão com Deus. E quando estou falando Deus, estou falando no aspecto da trindade, a comunhão simultânea Pai, Filho e Espírito Santo. E o pastor Ezequiel Soares até destaca aqui que é um privilégio que nós temos, que a igreja tem, maior do que os profetas do Antigo Testamento.
mesmo aqueles que eram considerados amigos de Deus, como no caso de Abraão, como Moisés que falava face a face, que nós temos a comunhão com a Trindade, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. É impossível dizer, eu tenho comunhão com Deus, com a Trindade, e não tenho comunhão com os irmãos. Eu estou com a comunhão na vertical e não estou com a horizontal. Impossível. Se você tem a comunhão com Deus, automaticamente você tem a comunhão na horizontal. E aí o terceiro tripé, que é o serviço, isso aí é um efeito dominó automático. Quando você vive a palavra e quando você está em comunhão com Deus e comunhão com os irmãos, automaticamente você serve as pessoas. Você serve a Deus e as pessoas, porque a prova que você está servindo a Deus, prestando serviço a Deus, é quando você serve o próximo, serve as pessoas. Então esse é o tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. Ou seja, fazemos as coisas, agimos, respondemos, comportamos de acordo com a orientação da palavra. Uma vez que nos comportamos de acordo com a orientação da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus, nós temos então comunhão com Deus, com a Trindade, e comunhão com os irmãos. Uma vez então que eu comporto de acordo com a palavra, que eu tenho comunhão com Deus e comunhão com os irmãos, então eu sirvo as pessoas, eu sirvo os irmãos, eu sirvo a sociedade. Esse é o tripé do discipulado. E aí, queridos, eu quero aqui encerrar dizendo então sobre esse discipulado. Eles trazem então um crescimento espiritual, um crescimento numérico, ele é de suma importância. Às vezes nós queremos, até evangelizamos e ganhamos vidas para Jesus e preocupamos com a pessoa para o batismo nas águas, vamos batizar e queremos cumprir a meta da congregação e queremos divulgar, batizamos tantos no mês, tantos nos anos, beleza, mas ensine para quem você está batizando nas águas. Eu sempre falo isso no curso de discipulado. O batismo nas águas não é o fim da vida cristã, não é o ápice. As pessoas dos últimos anos têm colocado o batismo nas águas como ápice. Aceitou, quer batizar, crê em Jesus, batiza, pronto, acabou. Não, o batismo é o início, Existem em todas as igrejas, de todas as cidades, vamos falar da nossa denominação Assembleia de Deus, que tem em todos os municípios do Brasil. Em todos elas pode ir olhar no fichário, o número de pessoas desviadas é praticamente o mesmo número de pessoas, de membros ativos. Se todas as igrejas fossem ter nelas hoje, a Assembleia de Deus e toda a congregação, o número de pessoas que foram crentes, que já participaram da ceia, que já participaram do culto, ofertaram, dizimaram e estão desviados no momento, era no mínimo o dobro o número de crentes. Então o que eu entendo? Essa migração, esse número altíssimo que nós temos nos últimos anos de pessoas que se saem da igreja, que migram da igreja, que desviam da igreja, ou até mesmo que migram para outros ministérios, ou acaba dividindo igrejas, abrindo novas igrejas, o defeito está no mau discipulado que nós temos feito. Porque se nós discipularmos bem os novos crentes, aqueles que vêm para a igreja, se nós discipularmos bem os que aceitam Jesus, aqueles que recebem a palavra do Evangelho, eles vão ficar bem estabilizados em Cristo Jesus e não vai desviar com facilidade, como nós estamos vendo, não. Essa é a perspectiva que eu tenho em geral. Um bom discipulado na igreja é sinônimo de crentes maduros, crentes perseverantes, crentes que passam a conhecer Deus, e o conhecimento de Deus, ele é limitado, ele nunca chega no topo, ele nunca chega ao fim. A Bíblia diz que o livro do profeta Oséias 6:3, aquele verso muito conhecido: conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor nosso Deus. O discipulado é isso, é um conhecimento constante de Deus. A pessoa pega uma sede tão grande por Deus, que quanto mais ela estuda, lê a palavra, lê a Bíblia Sagrada, mais ela quer ler, mais quer estudar, mais quer conhecer, mais quer crescer no conhecimento de Deus, e aí entra em conjunto com o conhecimento na graça, como Pedro diz na sua carta, 2 Pedro 3,18, crescei na graça e no conhecimento. O conhecimento é da palavra de Deus, é a revelação de Deus pela sua palavra. A graça é na oração, é na comunhão com Deus, e automaticamente essa comunhão com os irmãos. Então, queridos, é o que nós precisamos: evangelizar as pessoas. Depois que as pessoas entendem a mensagem do Evangelho, como falamos na lição passada, precisamos de ensiná-los, discipulá-los, para que elas continuem crescendo. Porque sabe o que acontece? As pessoas às vezes vêm para a igreja informado apenas acerca de Deus, apenas recebem informação sobre Deus.
E aí, uma vez que ela recebe informação sobre Deus, batiza nas águas, estou servindo a Deus, vou para o céu, estou salvo, não vou para o inferno mais, a pessoa se conforma. Informação traz conformação. Nós não podemos apenas passar informação do Evangelho para as pessoas, nós temos que passar conhecimento sólido, porque uma vez que as pessoas têm um conhecimento sólido de Deus, ela vai conhecer a Deus, aí ela vai firmar verdadeiramente a sua fé em Cristo Jesus e não vai afastar dos caminhos do Senhor, vai ganhar mais vidas para Jesus e a igreja vai crescer espiritualmente e vai crescer em números também. Amém? Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família. Espero ter contribuído para o seu conhecimento. Então, informação não é suficiente, é preciso ter conhecimento acerca de Deus. Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família. Se você gostou, compartilha esse vídeo. Apenas uma síntese, um resumo sobre a lição de número 12. E até o nosso próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Forte abraço, a paz do Senhor.